Boa tarde, pessoal. Boa noite. É... é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Marcos Oliveira, eu sou responsável pelo time de engenharia de aplicação da ABB Eletrificação. Quero agradecer pela presença de todos para a gente poder falar um pouquinho sobre a ferramenta DocWeb, uma ferramenta bem consolidada da ABB. Vamos ter aqui uma horinha de apresentação e treinamento para vocês conhecerem um pouco da ferramenta, saberem como acessa essa ferramenta. E hoje, quem vai estar nos passando esse conhecimento é a Giovana. Boa tarde, Giovana, tudo bem? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bom. Pessoal, a dinâmica que nós vamos seguir aqui vai ser uma parte da apresentação. Nós vamos passar algumas lâminas de slides para dar um panorama geral para vocês de como é a ferramenta, mas separamos também um momento prático ao vivo para vocês poderem visualizar, né, como mexer na ferramenta e ter ali os principais passos que a gente pode fazer. Giovana, deixo a palavra com você. Eu vou ficar aqui como moderador, então qualquer dúvida, questionamentos, vocês podem utilizar o chat do Teams para mandar as perguntas e depois nós vamos responder as perguntas, tá? Todo o material que nós vamos mostrar aqui, assim como a gravação, será disponibilizado posteriormente para que vocês possam ter como material de apoio de vocês. Vamos lá, Giovana. Ok. Boa tarde, pessoal. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e interesse de todos. O meu nome é Giovana, eu sou engenheira de aplicação e faço parte aqui do time do Marcos, alocada em Minas Gerais. Como o Marcos explicou, hoje o nosso intuito aqui é a gente passar uma abordagem teórica por meio desses slides, onde a gente vai dar um overview bem rápido e passar a maior parte do nosso tempo praticando um Doc Web com base em um desafio que a gente propôs, em que eu vou estar explicando aqui para vocês o passo a passo para a gente abrir um Doc Web, se cadastrar, entender onde está cada tópico, cada item, para a gente poder, no final, né, gerar o relatório e poder entender os cálculos que o Doc Web nos gera. Então, para a gente começar, né, o DocWeb ele é uma das ferramentas que estão disponíveis gratuitamente no Partner Hub, que é uma plataforma digital de ferramentas de trabalho da ABB. Por lá, além de a gente conseguir acessar o DocWeb, a gente tem diversas outras ferramentas, como Curves, que a gente consegue verificar as curvas dos dispositivos de proteção, ferramentas de dimensionamento de partidas de motores, especificação de componentes, layout de quadros, entre N outras que a gente consegue acessar gratuitamente. Além dessas plataformas, dessa ferramenta ligada a projetos, a gente tem lá uma aba de treinamentos online, onde a ABB deixou gravado, que a gente consegue acessar a qualquer momento, treinamentos relacionados a normas, a componentes ABB, a soluções, a aplicações. Então, tem uma série de treinamentos lá que são gravados e disponíveis para que a gente possa sempre estar melhorando ali, estar sempre ganhando conhecimento. E o mais bacana é que o Partner Hub e o DocWeb são plataformas de projetos colaborativos. Então, eu consigo trabalhar em grupo com pessoas ali do meu time, onde eu consigo elencar pessoas tanto como editoras como leitoras. Então, se eu quero que a pessoa apenas tenha conhecimento, se eu quero que ela realmente edite aquele projeto que eu esteja trabalhando. Mas o objetivo de hoje é a gente abordar o DocWeb. Muitas pessoas aqui já conhecem o Doc, né? Já tiveram um primeiro contato, mas o DocWeb é uma plataforma voltada para dimensionamento e projeto de instalações elétricas de baixa e média tensão. Então, se a gente está falando, né, de dimensionamento e projetos elétricos, as principais funcionalidades são dimensionamento de cabos e dispositivos de proteção, análise de curto-circuito, estudos de seletividade, desenho de diagramas unifilares, diagrama de bloco. E, por fim, né, quando a gente trabalha em todo o nosso projeto, a gente consegue gerar um relatório técnico 100% baseado nas normas vigentes atualmente. Então, como a gente está falando de projetos, o nosso público-alvo são engenheiros eletricistas, projetistas, profissionais da área e universitários que estejam ali cursando cursos
voltados para a área de elétrica que tenham interesse em conhecer uma ferramenta que ele consegue acessar gratuitamente. Então, por onde que a gente consegue acessar, né? No fim dessa apresentação, a gente vai compartilhar com vocês, mas a gente consegue acessar pelo ABB Partner Hub, que a gente consegue acessando tanto diretamente ali pela internet, mas também vamos compartilhar o link com vocês aqui. Então, a gente acessou, entramos ali no link, o primeiro passo é a gente se cadastrar dentro do Partner Hub. Então, a gente entra aí com as informações mínimas, né, de nome, sobrenome, endereço, e-mail e senha. A gente informa que se o nosso interesse é pessoal ou empresarial, quando eu coloco aqui que eu represento uma empresa, né, por exemplo, ela vai pedir apenas para a gente preencher aqui os nomes, né, região de atuação, e aí a gente parte para a parte da política de segurança. A ABB sempre orienta, né, já deixamos aqui a orientação para vocês, para que leiam a política de segurança antes de dar o aceite, mas deixamos claros aqui que todas as informações que vocês inserirem no Partner Hub, no DocWeb ou qualquer outra ferramenta gratuita da ABB, nós não teremos acesso. Mas, de toda forma, deixamos aqui, né, o aviso, né, a sugestão, para que vocês façam a leitura da política de segurança antes de dar o aceite. Então, li a política de segurança, dei o aceite, a gente já pode entrar aqui dentro do Partner Hub. Então, aqui, a gente está dentro ainda do Partner Hub, onde a gente tem aqui a parte de home, que a gente cria o projeto, a parte de learning, aqui é onde a gente explicou dos treinamentos que estão gravados, e para a gente criar um projeto, a gente vem aqui de uma forma bem simplista mesmo em criar um projeto. A gente vai fazer o preenchimento das informações necessárias. É importante a gente se atentar essas informações que nós vamos preencher aqui a partir desse momento, porque são informações que serão exibidas no relatório do projeto. Então, o nome desse projeto, ele irá aparecer na capa do nosso relatório de projeto. Então, é importante a gente se atentar com esse preenchimento. Então, aqui a gente preenche o nome, o tipo do projeto, se esse projeto em específico eu estou trabalhando com média e baixa tensão ou somente média tensão, e quem vai ter acesso a esse projeto. Quando a gente deixa aqui selecionado qualquer pessoa que vá acessar esse projeto, a gente vai ter que liberar o acesso via uma confirmação por e-mail. Então, se não quiserem, só deixar sem marcar. Então, como a gente explicou no início, ela é uma plataforma colaborativa. Então, aqui no meu caso, eu convidei a minha colega Luísa Mesquita para trabalhar comigo nesse projeto e eu posso selecionar a regra, se eu quero ela como uma editora desse projeto ou somente como uma leitora. Definir a regra aqui para todas as pessoas. A gente vem aqui em criar o projeto. Então, criei o meu projeto dentro do Partner Hub. Então, com isso, eu posso fazer layout de quadro, verificar as curvas, dimensionar dispositivos de proteção. Então, para a gente encontrar todas as ferramentas do ABB, a gente vem aqui em explorar ferramentas. Quando a gente vem explorar ferramentas, a primeira que vai aparecer é o DocWeb, que é o objetivo desse webinar de hoje. Então, aqui, nesse momento, a partir dessa página, a gente já está em si criando um projeto específico dentro do DocWeb. Então, aqui a gente dá o nome do nosso diagrama unifilar. Eu vou deixar aqui diagrama unifilar, o webinar DocWeb aqui, só para ficar bem claro o que a gente está fazendo. E o segundo passo é a gente já escolher o template daquele projeto. A gente tem tanto documentos vazios, em que vem a folha vazia para a gente fazer a montagem do zero, tanto documentos que já vêm com base em modelos, com base em típicos que a ABB já deixa pré-definidos, ou também com base em arquivos em que eu consigo deixar como modelo. Então, por exemplo, eu trabalho com muita frequência em um determinado típico de unifilar. Eu posso salvar ele aqui dentro desse modelo e quando eu for trabalhar no meu próximo é só a gente abrir. Mas a gente tem a opção também aqui de pegar ele vazio, onde a gente tem aqui os típicos, tanto de média e baixa tensão. Quando eu digo típicos, é típicos de disjuntor, de chaves seccionadoras, de típicos de colunas, não são típicos pré-definidos completos, como nesse exemplo aqui abaixo. E a gente tem a opção tanto de média e baixa tensão, tanto de baixa tensão, geradores e demais outros modelos que a gente consegue importar o desenho.
Então, definir ali se eu quero baixa, média tensão, qual sistema elétrico eu esteja trabalhando, a gente vem com base nas normas, para selecionar as normas que eu quero que o DOC se baseie para fazer os cálculos de projeto. Então, aqui a gente tem a norma de curto-circuito, a gente sempre deixa selecionado aqui a norma internacional, caso eu não esteja trabalhando em um projeto para a Itália, para a França ou para unidades marítimas. E aqui um dimensionamento de cabo a gente também deixa no internacional. A gente ressalta aqui para vocês que a NBR 5410, que é a norma que a gente trabalha aqui no Brasil, que a gente segue, ela é uma derivação da 60364. Então, ela é uma derivação, ela não é uma tradução. Então, alguns itens da 5410 divergem da 6364, como, por exemplo, o método de instalação. Então, principalmente quando forem selecionar o método de instalação de cabos, vamos sempre selecionar pela descrição longa e não pelo código resumido, porque pode ter uma divergência ali entre as duas normas. Então, definir ali as normas, a gente vem para a fonte alimentadora, onde a gente define ali a fonte desde a média tensão a baixa tensão, informamos a corrente de curto-circuito, máxima, mínima, se a gente tiver também. As potências de curto-circuito, elas podem ser calculadas automaticamente, mas caso vocês já tenham essas informações, é só vocês selecionarem aqui, que vai abrir aqui para a gente fazer o preenchimento, e na baixa tensão, a gente seleciona ali o nosso sistema elétrico. Por fim, vem aqui em salvar um novo projeto. Aqui, a gente já está essencialmente na tela de trabalho do DOC, onde a gente tem aqui, ó, todos os típicos dos componentes que eu vou fazer o preenchimento. Aqui no caso eu fiz a seleção somente de baixa tensão, então apareceu aqui a parte de equipamentos comuns e a baixa tensão. A gente tem aqui a barra de trabalho, onde a gente consegue fazer N avanços dentro do nosso projeto, configurações, cálculo do projeto em si. Uma segunda parte aqui, abaixo, onde está o nosso diagrama unifilar, onde a gente vai trabalhar, que é essa tela aqui, ó, de single line, diagrama unifilar, adicionar página, revisar página, a barra de feedback, onde sempre temos que ter atenção se o doc está retornando com um erro, com um aviso, com um alarme. Então, a gente tem 3 opções, dele ser vermelho, verde ou laranja, que a gente vai informar um pouco mais na frente. E aqui à direita, quando a gente seleciona um tipo, ela vai abrir aqui as propriedades do objeto, que é onde a gente faz a inserção de todas as informações que a gente tem para aquele tipo específico. Então, falar bem rapidamente aqui, porque a gente vai fazer esse passo lá no DocWeb depois, no desafio prático. Então, o primeiro ponto que a gente deixa para vocês é selecionarem um idioma que vocês tenham mais familiaridade para trabalhar. No meu caso, eu deixei aqui o português. Então, o que a gente tem naquela barrinha de tarefas, né? Um gerenciador de arquivos, onde a gente importa, exporta aqui arquivos, a gente gera o relatório do projeto. A opção de salvar, o doc já salva automaticamente, mas a gente pode vir aqui, né, a qualquer momento e confirmar para ele salvar realmente. Ctrl+C, Ctrl+V, normalmente que também funciona, além desses 2 itens aqui que a gente pode selecionar manualmente. Recortar, né, o Ctrl+X, desfazer e refazer uma ação que eu fiz dentro do meu diagrama unifilar, ajustar o desenho na minha vista, propriedades do projeto, que é um item muito importante da gente fazer logo no início que a gente abre essa tela de trabalho, a renumeração de dispositivos, por exemplo, eu lancei um disjuntor errado, no que a gente apaga, né, essa contabilização aqui às vezes pode ficar errada, então a gente clica em renumerar para todos os dispositivos ficarem enumerados, né, de forma correta, os quadros de distribuição também, eficiência energética, onde eu quero ver quanto de potência cada um desses dispositivos consumiu, a perda energética de cada um deles também, o cálculo do projeto, e aqui a parte de envio de feedback, onde eu consigo enviar tanto um erro que aconteceu, que eu encontrei trabalhando no doc, como também sugestões para o nosso time de desenvolvimento avaliar e fazer aquela correção necessária, se for o caso. Então, aqui, ó, dentro de propriedades do projeto, a gente sempre, primeiro passo que a gente orienta vocês é deixar aqui, salvar propriedades como projeto padrão, porque toda vez que eu abrir o meu DocWeb, essa pré-seleção que eu já fiz aqui, ela vai ficar salva para os próximos projetos que eu vou trabalhar. Então, a gente tem etiquetas aqui, onde a gente seleciona
todas as informações que eu quero que apareça, que são impressas no meu relatório de projeto. Então, aqui a gente seleciona tudo aquilo que é padrão, de acordo com os nossos padrões de projetos mesmo. Então, tensão de referências, correntes de curto-circuito, tudo que eu não quero que apareça, é só a gente tirar a seleção aqui e ele vai ficar cinza. Em opções, a gente volta aqui para a parte de diretrizes de projeto, de normas e diretrizes. Então, aqui, os cálculos estão com base nas normas que nós selecionamos lá no início. Em diretrizes de cálculo, a gente pode selecionar tudo aquilo que eu quero que o DOC leve em consideração quando for calcular o meu projeto. Default, o DOC já vem aqui com dimensionamento dos ramais pela corrente nominal de tráfego e geradores, balanceamento automático das fases e otimização automática do condutor de neutro. Mas se eu estou trabalhando em um projeto que tem uma temperatura que sai um pouco ali daqueles 30, 35 graus, a gente pode selecionar aqui também, que ele vai levar em consideração de rating de temperatura para fazer o dimensionamento dos meus dispositivos. Então, a gente pode selecionar aqui tudo aquilo que a gente queira que o DOC leve em consideração para fazer os cálculos. A gente seleciona também aqui a bitola dos cabos, tanto a bitola mínima quanto a bitola máxima que eu quero que ele me gere como resultado, e informamos também a temperatura ambiente desse projeto que a gente esteja trabalhando. Temos também aqui, ó, dentro de propriedades do projeto, a aba de informações, onde eu vou entrar com as informações que serão impressas no selo do meu projeto. Então, a gente entra aqui com a data, nome do desenho, descrições caso tenha, meu cliente, projetista, tudo que eu informar aqui será impresso na minha tela, no meu selo do projeto. Curto-circuito também, que a gente pode selecionar o tempo do cálculo de curto-circuito, fator de potência de curto-circuito assimétrico e simétrico. Já vem preenchido essas informações com base em experiências empíricas da BB, mas se já tiverem essas informações calculadas aí no projeto de vocês, é só vocês editarem esses campos. O mesmo acontece para a parte de proteção de choque elétrico. Todas essas informações aqui já vêm preenchidas. A gente pega aqui esse tempo máximo de desconexões com base na norma 60364, mas se tiverem essas informações já calculadas aqui com base na malha de aterramento, só vocês preencherem. A logotipo, né, de projeto, que se vocês fazerem um upload aqui, né, da logo da empresa de vocês, não será impresso a logo da ABB. No meu caso, a gente trabalhamos na BB, né, a gente deixa assim. E a parte de dispositivos e outros dispositivos é onde a gente seleciona todos aqueles componentes em que o DocWeb vai fazer a especificação. Então, a gente orienta vocês a deixarem com base nos componentes e dispositivos que são comercializados pela BB Brasil. Como são muitos componentes, né, muitos dispositivos, a gente vai passar essa apresentação para vocês, para auxiliar vocês aqui na seleção, para deixar somente dispositivos que a gente comercialize e que estão ativos na BB Brasil. Então, aqui também na parte de outros dispositivos, onde fala dos relés, juntor motor, seccionadoras, contatoras, a gente vai passar também essa lista aqui para vocês deixarem selecionados exatamente. Aqui abaixo, né, a gente tem o diagrama de bloco, que é gerado com base no unifilar. As páginas que eu estou trabalhando, consigo adicionar uma página, editar a página, caso o tamanho daquela folha não seja suficiente. A forma que meus cálculos serão apresentados, o cenário de cálculo, se é via rede ou se é via gerador, quando eu tenho um gerador no meu unifilar. E aqui em calcular tudo, ele calcula automaticamente a partir do momento que eu vou inserindo os meus típicos. E lá, a gente tem aqui a parte dos típicos, né, dos componentes de projeto, onde a gente tem o comum, média e baixa tensão. Comum, a gente tem fonte, conexões, linhas, cargas, parte de textos. Na baixa tensão, a gente tem tanto blocos pré-configurados, como, por exemplo, a gente tem um alimentador aqui, que ele vem com disjuntor, cabo e carga. A gente tem alimentador de motor, que aqui ele varia conforme do tipo de partida, mas se eu não quiser utilizar esses blocos pré-configurados, a gente pode pegar aqui os componentes avulsos e fazer a montagem individual, como por exemplo, pego aqui meu disjuntor, meu cabo e minha carga. Tem aqui os dispositivos auxiliares voltados ali para a parte de controle e medição. Na média tensão, assim como na baixa, a gente tem os típicos genéricos, onde a gente tem entradas, saídas, medições. Temos típicos do
portfólio da ABB, então com base em painéis que a ABB tem na média atenção, como no caso do Unicef, o Unisec, SafeRing, Unigear. Mas se eu quiser montar do zero ali, aquele típico, a gente tem aqui as opções de disjuntor, chave seccionadora fusível e as cargas também. E a partir do momento que eu seleciono um desses componentes de projeto, ele vai abrir aqui uma caixinha na parte da direita com a aba de propriedades do projeto, onde a gente vai inserir as informações daquele dispositivo específico que a gente esteja trabalhando. Então, tudo que eu selecionar aqui são informações que o dock utilizará para fazer o cálculo, como potência, curto-circuito, eficiência, fator de potência e tudo mais. Então, a gente passou esse overview aqui, a gente vai trabalhar um pouco mais com calma, mostrando item a item, fazendo o desafio que nós selecionamos aqui para vocês. Então, vou ler o desafio aqui, para a gente entender qual vai ser, e aí a gente vai para o doc já, para a gente poder trabalhar. Então, desafio 1. Você foi contratado por uma pequena indústria alimentícia para projetar um novo quadro de distribuição, QD003, que irá alimentar um pequeno galpão que será construído. Abaixo as informações que lhe foram passadas pelo engenheiro. Então, a gente tem aqui o sistema elétrico da planta, que ele é uma tensão nominal fase-fase de 380 volts, nível de curto-circuito de 50 kA, circuitos com 3 fases e neutro, sistema de aterramento TNS. Temos aqui também as informações do cabo, que é um cabo de cobre, unipolar, isolação de EPE x LPE, método de instalação em dutos de construções acessíveis, em bandejas dispostos em trifólios, e devemos considerar um circuito adjacente para cada carga. Informação importante que a gente deve selecionar, setar no dock, uma queda de tensão máxima de 3%. E aqui as listas de cargas que esse QD003 vai alimentar. Então, a gente tem aqui, linha de proteção 1, 2, escritório, que são cargas do tipo alimentadoras. O método de instalação, nós resumimos aqui para facilitar a nossa dinâmica. Então, esse método aqui, descritos em dutos de construção acessíveis, em bandejas de exposição entre folhos com um circuito adjacente, eles nos resultam no FT31. Temos o tipo de proteção aqui, que representa um disjuntor caixa moldada. Temos a potência, fator de potência, e a distância que essa carga está do meu quadro. E temos duas cargas aqui, que são cargas motóricas, com tipo de partida direta. Temos aqui uma eficiência do nosso motor de 0,89, proteção via disjuntor caixa moldada. Então, esse é o desafio que a gente quer implementar ali no dock e ver o que ele nos resulta. Então, vou parar de compartilhar a minha apresentação aqui e já vou para o Dock Web. Então, aqui eu já estou na minha tela de trabalho do Partner Hub. Como eu já tenho no meu cadastro, eu já fiz o meu login diretamente. Então, eu estou dentro aqui do meu Partner Hub. A gente vem aqui em criar um projeto. Então, aquela primeira etapa, de escolher o nome do nosso projeto, vou colocar web na Dock Web. Essas informações já vêm selecionadas, automaticamente, com base no nosso cadastro. Tipo do nosso projeto, eu vou deixar média e baixa tensão, porque eu estou trabalhando, o nosso desafio é em baixa tensão. Em acesso, posso deixar aqui marcado. E para esse projeto em específico, eu não quero ninguém colaborando comigo nesse projeto. Mas aqui a gente tem tanto como manager, que pode editar, ou como guest, que pode apenas visualizar. Criei aqui o meu projeto dentro do Partner Hub. Então, aqui como é a tela de trabalho do Partner Hub, a gente vem aqui explorar ferramentas para que a gente possa acessar efetivamente o dock. Então, aqui, Dock Web, venho em criar para eu criar o meu projeto dentro do Partner Hub. Então, o nome do meu diagrama unifilar, vou deixar aqui diagrama desafio 1.
E agora sim, a gente vai começar a trabalhar na nossa tela de trabalho no DocWeb, para a gente entrar com as informações ali do desafio 1. Então, primeira etapa, né, é a gente selecionar o documento que a gente vai importar. Então, no caso aqui, a gente tem um projeto somente de baixa tensão. Então, vou selecionar aqui somente a baixa. As normas, né, que já vêm preenchidas aqui default com as normas internacionais. E vou entrar com a minha corrente de curto-circuito máxima informada no exercício, que é de 50 kA. Venho com meus valores padrões na baixa tensão, que é 380, um sistema trifásico mais neutro, aterramento TNS e frequência 60 Hz. A potência de curto-circuito foram calculadas automaticamente com base nas correntes de curto-circuito que eu preenchi. Então, fiz ali a seleção, já caí aqui na minha tela de trabalho. Então, a gente tem a aba de feedback, onde assim que eu calcular, né, o nosso diagrama unifilar, ele vai me resultar em algum feedback, seja ele de positivo, onde está tudo certo, e quando dá esse alarme aqui, é que não significa que o nosso cálculo está errado, mas podemos avaliar para tentar fazer alguma melhoria, e quando dá vermelho é que realmente o DOC não resultou ali de forma correta. Os típicos, para a gente poder fazer o preenchimento, a barra de tarefas aqui na parte superior. Aqui a gente vem para confirmar, né, o idioma que a gente tem familiaridade para trabalhar. Então, o meu já está no português, tudo certo. Vou deixar aqui para calcular tudo, para o cálculo já ser automático. E a gente já pode começar a trabalhar aqui no nosso projeto. Primeiro passo, a gente vem aqui em propriedades do projeto, para a gente poder fazer aquela seleção de tudo aquilo que eu já quero que fique padrão no doc para os próximos projetos. Então, aqui eu vou deixar que seja impresso tudo. As opções aqui também eu vou deixar dessa forma aqui, que dentro do meu projeto está tudo bem. A data, vou só colocar a data de hoje, é dia 2/12. Informações de curto-circuito, está tudo certo também. O choque, parte de choque elétrico, o logotipo vou deixar da ABB. E os outros dispositivos aqui, que eu já pré-configurei para deixar com base no comercializado pela ABB Brasil. Então, agora a gente vai começar a entrar com os típicos para a gente montar o nosso diagrama unifilar. Então, tenho aqui a minha fonte, com base no que eu fiz o preenchimento logo no início. Então, eu tenho uma tensão de 380, um curto-circuito máximo de 50 kA. Então, está tudo certo com a nossa fonte. Então, primeiro passo é a gente a gente selecionar o nosso dispositivo de proteção geral. Então, eu vou colocar um disjuntor, onde a gente seleciona e arrasta ele, e só quando eu quero que ele fique no lugar que eu escolhi, eu solto ele. Para a gente fazer a conexão do dock, a gente sempre tem que puxar do círculo vermelho até o próximo círculo. E no momento que ele fica verde, significa que a minha conexão foi bem sucedida. Então, clico aqui no meu típico, e posso dar um nome, e aqui tem todas as informações, as preferências que a gente quer que o doc faça os cálculos. Então, vou só dar um nome aqui para ele, um disjuntor geral, mas aqui a gente já pode fazer algumas pré-seleções, tudo que eu selecionar aqui vai ficar travado, o doc não vai fazer alteração, mas nesse caso aqui eu vou deixar aberto para o doc gerar aquela solução que tenha que seja a melhor solução técnica, visando também a parte de custos. Então, coloquei meu disjuntor geral, a gente vem aqui para a parte do barramento, a gente pode expandir ele aqui para que a gente tenha mais espaço para a gente trabalhar aqui com os nossos típicos. E agora a gente começa a inserir os típicos relacionados lá com a minha tabela de cargas. Então, eu vou pedir a ajuda aqui do Marcos agora para ele me ajudar com o preenchimento das informações. Pelo que eu me lembro, o primeiro típico era um alimentador. Então, eu posso vir aqui diretamente e selecionar ele até ele ficar verde, que significa que a conexão desse típico ao barramento ficou correta. Se eu não quisesse pegar o típico aqui diretamente, eu poderia vir
dentro dos dispositivos e montar um a um. Então, o que vem nesse típico? O próprio disjuntor, dispositivo de proteção, o cabo e a minha carga. Só que essas informações aqui a gente não editou nenhum ainda, eu só puxei o meu típico pré-configurado. Então, a gente seleciona todo o bloco e a gente vai entrar com as informações com base na nossa tabela de cargas. Então, a primeira carga, acho que era linha de proteção 1. Perfeito, linha de proteção 1. Ok. O sistema da rede puxou automaticamente. Qual que é a potência? 200 kW. 200. Fator de potência? 0,91. 0,91. Toda vez que a gente preenche aqui o fator de potência, essa aba de propriedades do projeto fecha. Então, a gente seleciona mais uma vez para a gente fazer o preenchimento do cabo. Qual que é o comprimento? 20 metros. 20. Ele é o tipo do cabo unipolar, condutor em cobre, isolador EPE. E o método de instalação, a gente deu com base no código que era o FT31. Mas se a gente não tivesse o código, a gente poderia vir aqui, selecionar o nosso cabo, vir aqui nessa engrenagem e fazer a escolha com base na descrição longa. Aqui ele já veio a descrição longa com base no nosso desafio, porque a gente já fez a pré-seleção da FT31. Mas caso a gente não tivesse feito, ele vai abrir aqui todas as opções para a gente fazer essa pré-seleção. Falava lá também, né, que a gente tinha uma queda máxima permitida de 3%. Então, no DOC, ele já vem selecionado 3%. Mas caso meu padrão de projeto seja algo diferente, a gente pode vir aqui, seleciona aqui para a gente poder editar. No meu caso, eu não vou editar porque nós selecionamos ali 3%. Então, selecionei todos os dados da minha carga. Então, meu disjuntor aqui está pré-selecionado, o meu cabo e a minha carga aqui também já está com todas as informações com base nessa tabela de cargas. Então, como o nosso segundo também é um típico de um alimentador, eu vou usar o Ctrl+C, Ctrl+V normalmente, para que algumas informações já venham preenchidas de forma automática. Então, a gente clica novamente aqui para a gente editar aquelas informações que são divergentes. Então, a gente tem aqui, ó, linha de proteção 2. Qual a potência? A potência 250. 200. Seleciona de novo, pessoal. 250. Fator de potência? 0,91. 0,91, tá ok. O meu cabo é o mesmo método. E qual a distância? 20 metros também. 20 metros também. Então, aqui, no caso, a gente mudou o nome da nossa carga e a potência. O terceiro também era um típico de alimentador. Então, eu vou selecionar lá também. Era o escritório, né, Marcos? Escritório, perfeito. Escritório. Escritório. A potência dele, se puder me lembrar, por favor? 80. Fator de potência? 0,9. 0,9. E a distância do cabo, 50 metros. 50 metros. Então, 50 metros, alterei a minha potência, meu fator de potência, e o meu dispositivo já calculou automaticamente. Então, vamos inserir nossas duas últimas cargas, que são cargas motóricas. Então, a gente vem aqui, ó, em alimentador de motor, inserimos ele no barramento, e vamos fazer o preenchimento com base naquilo que nós preenchemos aqui no tipo de partida. Então, era uma câmara fria 1. A Câmara potência fria 1. é Potência 50 kW. 50. Eficiência do meu motor 0,89. 0,89. E aqui em tipos de partida, a gente seleciona a partida. Então, lá a gente tinha uma partida direta convencional, com tipo de coordenação 1, que foi solicitado na tabela. A proteção
via disjuntor caixa moldada, e o restante a gente vai deixar para o DOC fazer a seleção automaticamente. Então, vamos continuar aqui em propriedades do projeto. Então, qual que é o comprimento? 40 metros. 40 metros. O cabo segue o mesmo tipo de instalação. E para a gente, nesse caso aqui, do tipo de partida de motor, para a gente fazer o preenchimento do fator de potência da nossa carga, a gente tem que selecionar somente o motor. Então, a gente vem aqui em fator de potência, que já está o 0,86, que foi o informado lá na nossa tabela de cargas. Então, aqui, como a gente está trabalhando em uma partida direta, foi selecionado o dispositivo de proteção, o contator, o relé térmico, o meu cabo e a minha carga. Então, vou utilizar aqui, né, o Ctrl+C, Ctrl+V também, para a gente poder inserir nossa última carga, que é a câmara fria 2. A potência, qual é, Marcos? 50 kW também. Eficiência é a mesma, né? 0,89. Aqui as partidas são as mesmas. E o comprimento do cabo? 50 metros. 50. Então, inseri aqui minha última carga. Então, inserimos aqui todas as nossas cargas dentro daquele QD 003. Então, a gente vem aqui em calcular o nosso projeto aqui na calculadora e ver o que o DOC resulta para nós. Então, a gente vem aqui nessa aba de feedback e deu aqui, ó, cálculo necessário. Vamos calcular novamente. Calculou novamente, os comentários ficou verde, significa que está tudo ok. Então, vamos avaliar o que o DOC resultou de cálculo, né? Então, a gente pega a fonte, manteve aqui as informações, né, que nós preenchemos no início, a tensão, fonte de curto-circuito. Ele calculou aqui a potência ativa e reativa consumida por esse quadro. Dimensionou aqui o meu disjuntor geral de proteção. Então, a gente tem aqui o IB, que é a nossa corrente de projeto de 1084. Então, foi especificado um disjuntor de 1250, equipe DIP, que é um relé eletrônico da ABB, com proteção LSI. Corrente de curto-circuito, né? Atendendo aqui os 50K. Para os demais aqui, né? Numa partida, num tipo de alimentador, foi selecionado também um disjuntor caixa moldada. A gente tinha uma corrente de projeto aqui de 333, então um disjuntor de 400. Informação importante aqui, que ele é parcialmente seletivo, somente até 16,9 kA, que vai ser o tópico que a gente vai abordar ali na frente. Dimensionou o cabo também, onde a gente tem 3 cabos por fase, 3 cabos de 150 por fase, o neutro e o terra de 95. A queda de tensão, nós selecionamos lá máxima de 3%, deu uma queda bem inferior aos 3%, e a minha carga aqui também foi calculado todos os dados aqui, de queda de tensão na minha carga, corrente nominal consumida por ela. Então, esses cálculos, eles são feitos para todos os típicos aqui que a gente tem. Então, a gente pega aqui o nosso partido de motor, ele foi dimensionado um relé, um disjuntor somente magnético, porque a proteção térmica está sendo feita pelo nosso relé aqui abaixo, especificou o meu contator aqui, um AF de 140, queda de tensão também no nosso cabo dentro dos limites que nós pré-selecionamos e usados na nossa carga. Então, o DOC ele fez aqui o cálculo dentro daquilo que nós selecionamos na diretriz ali, que foi informado no início do projeto, que era uma partida direta, que era um típico de alimentador. Definimos lá a bitola máxima do nosso cabo para 240. Então, se eu tivesse colocado uma bitola máxima de 150, estaria no limite. Às vezes gastaria mais cabos por fase para a gente atender aquela corrente nominal e todas as informações do projeto. Vamos responder agora aqueles questionamentos, Marcos, dos exercícios, para a gente poder ir avaliando aqui o restante, por favor, se você puder ler para a gente. Claro, só um segundinho. Uhum.
Bom, a gente teve alguns questionamentos aqui, né? Perguntando se o DOC trabalhava com drives também, né? Ou seja, com inversores de frequência. Não, só um minuto, Marcos. Seria os questionamentos do exercício. Ah, desculpa. Vamos lá. Questionamentos do exercício, né? Qual é a família do Isso, disjuntor dimensionado? Foi a primeira isso, pergunta. isso. Então, aqui, ó, a família é o Temax XT, da BB, é um disjuntor caixa moldada. Então, a gente tem o XT7S. O S se refere à corrente de curto-circuito de 50 kA. Então, para o disjuntor geral, XT7. E para os disjuntores de saída, XT5S também, por conta do curto-circuito, XT5, XT2, XT2 e XT2. Então, a gente ficou aqui para o geral XT7 e para os de saída XT5 e XT2. Ambos com relé eletrônico e somente as minhas partidas diretas aqui com proteção somente magnética. Ok, temos mais? Temos. Como que ficou a seletividade do diagrama? Ok. Então, como a gente tinha feito a análise, a gente obteve seletividade parcial somente até 16,9 kA. Então, o que isso significa? Que na ocorrência de um curto-circuito maior que 16,9, a gente já não tem um circuito mais seletivo e pode ser que a gente perca o nosso disjuntor geral, perdendo todo o nosso quadro. Então, a gente vai tentar tornar esse quadro totalmente seletivo. Então, a gente tem diversas formas de fazer essa seletividade dentro do DOC. A gente pode vir aqui no nosso disjuntor geral e vir aqui nessa engrenagem. Selecionamos aqui seletividade e backup e a gente seleciona todos os dispositivos que eu quero que o meu disjuntor a montante seja seletivo coadjuvante. Então, selecionei todos eles aqui e algumas vezes só com essa seleção já é o suficiente para a gente obter a seletividade total. Então, vamos calcular aqui o nosso projeto e ver se só com esse ajuste nós já conseguimos tornar o nosso circuito 100% seletivo. Então, deu um alarme aqui, onde ele informou que a gente tem seletividade parcial em QF1, ele já até destacou aqui em laranja, em 5,49. Então, a gente pode tentar ali fazer os ajustes manual nesse exercício. Antes da gente, nesse exercício não, nesse disjuntor em específico, desculpa. Antes da gente fazer esse ajuste, eu quero mostrar para vocês aqui, que a gente vem aqui ó, em curvas de trip, em seletividade, e a gente tem a curva desse disjuntor aqui, para tempo, corrente fase, neutro, energia passante, pico. Então, todas as curvas desse disjuntor específico que resultou do DOC, que é o XT7, estão aqui dentro do curva de trip. E a gente utiliza esse curva de trip também para a gente mexer nas curvas desse disjuntor e deixar ele seletivo. Então, a gente vem, seleciona aquele dispositivo em específico que eu quero trabalhar nas curvas, ó. Venho aqui em curvas de trip, em seletividade. Eu vou expandir aqui, que fica um pouco melhor para a gente trabalhar. E a gente lê aqui, faz a leitura de novo do alarme para a gente poder alterar a curva aqui de uma maneira que a gente consiga tentar chegar na seletividade total. Então, foi informado aqui, ó, que a gente tem seletividade com QF1, que é o meu disjuntor geral, somente até 5,49, que é bem visível. Porque aqui, ó, nessa a gente pega essa linha aqui, em 5,49, a gente tem uma sobreposição das curvas. Lembrando que ó, a curva amarela é o meu disjuntor geral e o QF3 é o meu disjuntor de proteção daquele circuito. Então, a gente vai tentar ajustar essas curvas aqui, tirar essa sobreposição aqui entre elas, obedecendo aquele limite ali, aquela distância de 50 milissegundos, que a gente tem na norma, para ver se a gente consegue deixá-lo 100% seletivo. Então, vou tentar fazer esse ajuste aqui no meu QF3. Então, estou aqui no meu QF3. Vou tirar aqui ó, o meu ajuste instantâneo para deixar ele temporizado. E
conseguir ajustar aqui a minha curva. Então, puxo ela aqui um pouco para a gente obter aqui uma distância. E já conseguimos aqui que a gente tem uma seletividade que é F1 garantida até 50 kA. Então, a gente tem aqui, ó, a curva de 50 kA. A gente consegue ver pelo tempo que, ó, a linha azul, que é o meu disjuntor de proteção daquele circuito, ele vai atuar primeiro do que o meu disjuntor geral, de forma que a gente consiga uma seletividade total. Então, vou fechar aqui, vou calcular novamente aqui o doc e ver o que a gente tem aqui. Então, feedback de cálculo necessário, nós calculamos novamente. E pediu aqui novamente. Vamos pedir novamente, calcular novamente. Porque ele ficou ali com o comentário, mas o disjuntor ficou verde, Giovana. Então, Ficou verde. Aqui. Então, a gente tem agora um circuito totalmente seletivo até 50 kA. Então, conseguimos atender ali o objetivo do questionamento 2, que era verificar se a gente teria, né, um circuito, um quadro totalmente seletivo. Então, atingimos esse objetivo. A gente tem mais questionamentos, Marcos? Temos. Vamos lá, né? O modelo escolhido foi termomagnético eletrônico, você já comentou, né? Qual a temperatura da operação dos cabos? Para a gente verificar a temperatura, a gente seleciona os cabos e vem aqui no box de temperatura. Então, esse cabo específico do circuito 1, a gente tem aqui temperatura de 52,62 graus. Então, a gente pode fazer isso para todos aqui, que ele vai dar essas informações aqui dentro de temperatura. Ok? Aí ele pede aqui para desenhar a curva do disjuntor, né? E do cabo utilizado. E depois gerar o relatório. Então, as curvas aqui a gente já mostrou para vocês, tá tudo certo. Então, vamos gerar o relatório ali. A gente vem em arquivos, gerenciador de impressão. A gente vem aqui em relatórios e painéis de baixa tensão para gerar todas as ferramentas, né? Tudo o que é possível que o DocWeb calcula. Então, a gente vem aqui em baixar documentação. A gente pode fazer a impressão tanto em A3 quanto em A4, no formato horizontal e vertical. E venho aqui em baixar documentação. Vou baixar aqui só para ficar melhor a nossa visualização. Aqui para ficar um pouco maior aqui nossa visualização. Tá abrindo aqui. Então, a gente tem aqui o relatório gerado pelo DocWeb. Então, esse webinar DocWeb foi aquele primeiro nome do projeto que a gente deu dentro do Partner Hub. Temos aqui, ó, as informações do selo do projeto, a logo, os critérios de cálculo e dimensionamento, então sobrecarga, curto-circuito, choque elétrico, como que o DOC calcula, né, todos esses cálculos, as hipóteses com base na norma que nós selecionamos, o de bloco que foi gerado a partir do diagrama unifilar que nós montamos. Então, no caso lá, né, a gente já tinha a fonte de energia, 380, 50 kA, que foram os dados com base no quadro que a gente estava alimentando diretamente. E aqui o quadro que a gente tinha, que a gente consegue editar também o nome dele lá no DocWeb e alterar para QD003. O diagrama
unifilar que nós montamos, já calculado com todos os parâmetros setados lá, para a gente obter, né, a seletividade total, como a gente fez aqueles ajustes. Aqui nada foi alterado, com base na nossa última edição, no diagrama unifilar. E o relatório de seletividade, onde ele me dá as curvas de cada disjuntor de saída com base no meu disjuntor geral, né, meu disjuntor de entrada, onde a gente pode utilizar esses parâmetros aqui que vem no nosso relatório para fazer a parametrização desse disjuntor em campo, né, ou em fábrica, quando ele estiver no momento de entrega daquele disjuntor, daquele painel. Então, aqui a gente tem para todos os disjuntores, QF2, QF3, 4 e aqui, por final, o QF13. Aqui é o relatório que a gente consegue obter pelo DocWeb. Então, a gente tem a parte de normas, diagrama de blocos, hipóteses de cálculos que o Doc utiliza, o próprio diagrama unifilar. Então, se a gente tivesse mais quadros, né, trabalhado em mais quadros dentro aqui do Doc, as demais informações dele estariam plotadas aqui. E, por fim, as curvas de seletividade que são geradas ali com base no que a gente consegue fazer aqueles ajustes, as alterações, para que a gente tenha um circuito, né, 100% seletivo, com base nos próprios disjuntores que foram especificados pelo DOC, ou quando a gente não consegue, a gente pode verificar se a gente troca o disjuntor, troca algum cabo, de modo que a gente tenha ali um circuito 100% seletivo. Então, esse é o relatório que é gerado pelo DocWeb, que é o nosso resultado desse desafio, e a gente espera que vocês possam ter aproveitado, terem aprendido com base nesse webinar que a gente fez hoje. A gente tentou trazer aqui um pouco mais devagar nessa parte do desafio, mostrando onde fica cada item, como a gente trabalha, como a gente lê os feedbacks, a barra de propriedades, onde estão os típicos, onde estão as configurações, para que vocês possam ter um embasamento para poderem trabalhar aí nos projetos de vocês quando forem utilizar o DocWeb. No mais, de minha parte, eu agradeço aí a disponibilidade de todos e vou passar aí a palavra para o Marcos. Ótimo, Giovana. Obrigado aí pelas explicações. Pessoal, a gente agradece a disponibilidade de todos para estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho sobre a ferramenta. Nós vamos disponibilizar tanto o arquivo com a apresentação, como a gravação desse webinar para vocês poderem consultar depois, né? O objetivo realmente é dar essa introdução de como acessar a ferramenta e quais são os principais pontos, né, para a gente poder utilizar, criar um diagrama unifilar e começar a fazer os primeiros cálculos, tá bom? Os questionamentos que estão aqui no chat, nós vamos responder por e-mail também. Então, no e-mail que nós vamos mandar com a documentação, vocês vão encontrar as respostas para as perguntas que vocês colocaram no chat, tá bom? Fica o meu agradecimento e um bom fim de dia a todos. Tchau, tchau e até a próxima. Boa noite, até mais.